Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje, dia 2 de abril, nós chamamos de Sexta-feira Santa e eu queria trazer uma breve reflexão para você a respeito do dia. O que existe de fato de santo na Sexta-feira Santa? Esse é o ponto que eu queria abordar com vocês. Por isso quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos juntos olhar para alguns textos e refletir a respeito do sentido de uma Sexta-feira Santa. Antes, porém, quero agradecer você por estar conectado aqui no meu canal e convidar você para se inscrever. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva agora, ative o sininho para receber as novidades do canal e não deixe de dar o seu like se você gostar do vídeo. E também partilhar com outros amigos se você gostar desse conteúdo e achar ele próprio para alguém que você deseja indicar. Tá bem? Vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe e nos use a todos agora. E que nós possamos compreender a Tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a minha Bíblia está aberta aqui diante de mim, espero que a sua também esteja aí com você. O que existe de santo na Sexta-feira Santa? Infelizmente, essa data virou uma data maiormente comercial, onde muito se fala em coelhos de Páscoa, ovos de chocolates, e o mercantilismo toma conta e às vezes rouba a cena do momento em que de fato deveríamos estar refletindo a respeito do sacrifício de Jesus e do grande amor que Ele tem por todos nós. Mas eu queria convidar você a nós voltarmos lá no passado e começarmos a nossa reflexão no livro de Gênesis, o livro das origens. E eu queria convidar você para ler comigo aqui, Gênesis, no capítulo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí. Gênesis no capítulo 15. No capítulo 12, Deus faz ali uma aliança com Abraão. Você está lembrado que Deus prometeu que faria de Abraão uma grande descendência. Ele abençoaria a descendência de Abraão para que através dela toda a terra fosse abençoada. Então Deus faz no capítulo 12 um pacto com Abraão e da sua descendência viria o povo de Israel, o povo de Deus, a nação de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas já aqui em Gênesis 15, no versículo 12 e 13, Deus faz uma revelação muito interessante para Abrão, ainda Abrão, que nem pai era. Mas Deus diz assim, Gênesis 15, verso 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Interessante que Deus ele conhece o futuro como se fosse o passado. Nada escapa aos olhos do Senhor. E antes mesmo que Abraão tivesse Isaque, o filho da promessa, Deus já havia antecipado que os descendentes dele seriam escravos em terra distante e por 400 anos eles estariam lá. Você conhece a história? Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos, um desses, José. José ali tornou-se o preferido, de Jacó, por ser ele filho de Raquel, a mulher a quem ele amava. E toda essa preferência levou a um ódio dos irmãos. Bom, a história você conhece. Finalmente José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, foi parar no Egito, foi preso, acusado injustamente, 2 anos de cadeia. Depois Deus dá sabedoria de interpretar sonhos a José, e ele interpreta os sonhos de Faraó. Finalmente José torna-se o governador do Egito. E gozando de boa influência ali com José, com o faraó, José traz então toda a sua família para a terra do Egito. E Faraó dá a eles a terra de Gósen, uma terra muito próspera.
E ali então foi habitar o povo de Deus. Mas morreu aquele faraó que conhecia José, e o próximo faraó que se levantou, que não conhecia José, acabou escravizando todo o povo com medo, por ser ele um povo numeroso. E aí você conhece, começaram então os 400 anos de escravidão egípcia, como Deus havia prometido em Gênesis 15, verso 13. Mas como Deus sabia que seu povo iria para cativeiro, Deus também já tinha providenciado um libertador. E Deus disse aqui que passados os 400 anos, Deus traria de volta o seu povo, e eles então voltariam para a sua terra. E para libertar seu povo, Deus levantou um homem, o grande libertador do povo de Israel, Moisés, o salvo das águas. A história dele você conhece, mas eu quero ir direto ao ponto. 10 pragas foram derramadas sobre o Egito para convencer Faraó a deixar que Israel saísse do Egito e fosse para a terra prometida. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Junto com a morte dos primogênitos, Deus estabelece uma das 7 festas celebradas pelo povo de Israel, a festa da Páscoa. E quando falamos de Sexta-feira Santa, nós estamos falando disso, da Páscoa, do momento em que se celebrava a Páscoa. E eu quero convidar você então para ler comigo as orientações de Deus ao seu servo Moisés, aqui em Êxodo, no capítulo 12. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo 12, verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 10 e 11. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui nós temos o estabelecimento da Páscoa, de uma das 7 festas celebradas pelo povo de Israel. As orientações foram claras. No 10º dia do primeiro mês, e este primeiro mês passará a ser o principal dos meses, vocês vão, cada família, separar um cordeiro. Pode ser um cordeiro ou pode ser um cabrito. E vocês vão guardar esse animal até o 14º dia. No dia 14, ao crepúsculo da tarde, ou seja, próximo ao pôr do sol, cada família de Israel deveria imolar o cordeiro. Essa carne deveria ser assada e naquela noite eles deveriam comer a carne com pães asmos e ervas amargas. E ao comerem do cordeiro pascal, eles já deveriam ter as mochilas prontas e o cajado na mão. E eles deveriam comer a carne às pressas. Por quê? Porque logo eles sairiam do Egito. Deus orientou Moisés, o povo seguiu. Mataram o cordeiro no dia 14, pegaram do sangue desse cordeiro e colocaram nos umbrais das portas. Quando foi meia-noite, depois deles comerem a Páscoa, o anjo da morte passou pela terra do Egito. Em toda casa que o anjo chegava e ele encontrava o sangue do cordeiro, o anjo pulava essa casa, passava por cima dessa casa. Essa expressão passar por cima, em hebraico, pessá, ou pechá, como alguns dizem, significa Páscoa. Esta é a pessá do Senhor, a Páscoa. Então, quando o anjo da morte chegava e encontrava o sangue, ele não entrava nessa casa, ele pulava. Mas na casa onde não havia o sangue, o anjo entrava e tirava a vida do primogênito. Esta palavra hebraica foi traduzida para o português como Páscoa,
Para o inglês, o sentido é mais próprio, Passover. Passover em inglês significa literalmente passar sobre. Isso é Páscoa. O anjo ignora a casa onde há o sangue. Quando o povo de Israel celebrou essa festa, e naquela mesma noite eles deixaram a terra do Egito, liderados por Moisés, eles estavam todos conscientes de que esse sangue do cordeiro derramado era um tipo do Messias que viria derramar o seu sangue para salvar a vida de todos eles. E a partir desse momento, eles começaram a crer na Páscoa. Eles começaram a praticar essa cerimônia, esta festa, todos os anos, esperando logo que o Messias viesse. Passados vários séculos de celebração, de acordo com Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Seguindo o calendário que Deus já tinha estabelecido, chegou o momento de Jesus nascer. Quando Cristo completou 30 anos, ele foi batizado e começou o seu ministério. De acordo com a profecia de Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, o ministério de Cristo deveria durar 3 anos e meio. Daniel diz que ele faria aliança com muitos por 1 semana, 7 anos, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício contínuo. Jesus foi batizado no ano 27 e 3 anos e meio depois, ou seja, no ano 31, chegou o momento dele ser crucificado. E agora eu queria voltar com você para o calendário. Vamos pensar na última semana de Cristo. Você está lembrado de que Deus orientou Moisés aqui em Êxodo capítulo 12, que o cordeiro deveria ser separado no 10º dia do primeiro mês, que era o mês da Páscoa, chamado de Abib? Está lembrado? Pois bem, quando chegou o 10º dia do primeiro mês, do mês da Páscoa, no ano 31, Cristo também se separou como cordeiro pascal. Talvez você não tenha feito a ligação dos fatos ainda, mas eu vou tentar te ajudar. No domingo, Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Interessante que, até hoje, a Igreja Católica Romana celebra o Domingo de Ramos. E eles estão certos em afirmar que foi no domingo que Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém. E as pessoas colocaram ali suas vestes, ramos de palmeiras, para que o jumento pisasse. Eles estavam aclamando Jesus como rei. A Bíblia diz que Jerusalém, toda a cidade, entrou num alvoroço tão grande por causa disso, porque havia uma expectativa muito grande por parte da nação judaica de que o Messias seria coroado, iria tirar os romanos do poder e colocar Israel mais uma vez como cabeça de todas as nações. É por esse motivo que a cidade estava em alvoroço, diz a Bíblia. Aquele dia de domingo, em que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, era o dia 10 do primeiro mês, do mês de Abib. Era nesse dia que o cordeiro deveria ser separado. E o interessante é que toda a cidade estava em alvoroço e eles esperavam coroar a Cristo, porque havia uma profecia messiânica que dizia que ele viria montado em um jumentinho. Esse era o Messias tão esperado. Mas na hora que todos estavam prontos para coroar a Cristo, ele desaparece. Ele não aceita ser coroado. A escritora norte-americana Ellen G. White, comentando a respeito desse fato, ela diz que Cristo, naquele momento, ele mesmo colocou-se à parte como oblação, como sacrifício. Ele se separou como cordeiro pascal. No dia em que o cordeiro era separado, Jesus se separou. Esse era o domingo, dia 10 de Abib. Isso quer dizer que a segunda-feira foi dia 11, a terça foi 12, a quarta foi 13 e a quinta foi 14. Na quinta-feira, dia 14 de Abib, próximo ao pôr do sol, o cordeiro pascal tinha que ser morto. Você se lembra das orientações que Jesus deu aos discípulos quando ele disse: vão e preparem a Páscoa? Peçam a um senhor um cenáculo emprestado. Diga que o Senhor precisa dele e ele vai emprestar. E os discípulos prepararam. A Páscoa
num ambiente, num cenáculo. E se a Páscoa foi preparada, quer dizer que o cordeiro foi morto antes do pôr do sol. E sobre a mesa da Páscoa estava ali o cordeiro pascal. Estava ali os pães asmos, as ervas amargas, e agora tinha um novo elemento, o puro suco de uva, que não estava lá em Êxodo 12, mas com o passar dos séculos, os judeus introduziram na celebração da Páscoa o vinho, o puro suco da uva. E ele estava ali agora. Nós estamos agora em João capítulo 13. E quando Cristo se aproxima dos discípulos, ele lava os pés dos discípulos, depois ele vem para a mesa, ele ensina que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E Jesus diz assim: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por que há muito? Porque era a última. Porque no calendário de Deus estava se aproximando o momento da sua morte. Jesus sabia que ele era para quem as profecias do Antigo Testamento apontavam. E agora chegava o momento, então, da sua crucifixão. Cristo, então, faz agora, na cerimônia, ou naquela reunião no cenáculo, a transição das economias de salvação. Ali está sobre a mesa o cordeiro morto, que apontava para Jesus. Ali estava o antítipo, aquele que vem antes do tipo. E ali estava o tipo, o próprio Cristo, em pessoa. O tipo e o antítipo se encontraram. Mas a sombra tem que dar lugar à realidade. Então é nesse momento que Cristo faz a transição das economias de salvação. Por séculos, esse cordeiro apontava para Jesus. Mas agora o Messias veio. Então essa cerimônia tem o seu cumprimento. Então Jesus cumpre a Páscoa e no lugar dela estabelece a ceia do Senhor. Então, nós cristãos do século XXI não celebramos Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. E Jesus colocou a ceia em lugar da Páscoa e foi claro em orientar aos discípulos de que eles deveriam comer do pão e beber do cálice e anunciar a morte dele até que ele viesse. Era uma cerimônia para ser celebrada até que o reino da glória fosse estabelecido. Nós aproveitamos essa ocasião da Páscoa para falar do amor de Deus, o seu grande sacrifício. Mas nós não celebramos Páscoa, até porque Páscoa, para ser celebrada, precisaria de um cordeiro pascal, de ervas amargas, de pães asmos. E a gente não faz isso. Mas naquela quinta noite, e se era quinta noite, já era dia 15, porque o cordeiro morria no dia 14. O dia 14 terminou ao pôr do sol. Eles comiam a carne na noite do dia 15. Então a sexta-feira da crucifixão foi uma sexta dia 15 de Abib. Terminado a Páscoa, Jesus cantou um hino com os discípulos. É a única vez que a Bíblia menciona ter Jesus cantado. E depois de ter cantado esse hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Você sabe que hino Jesus cantou? Ellen G. White diz que Jesus cantou o Salmo 117. É um salmo que é o menor salmo dos 150 salmos. É o menor salmo. E esse salmo fala da fidelidade e da misericórdia do Senhor. Depois de haver cantado o Salmo 117, eles foram para o Monte das Oliveiras e ali, no jardim do Getsemane, Jesus passou por toda a agonia e foi ali que ele foi preso pelos soldados romanos, orientados por Judas. Na madrugada, ele foi levado para Anás, Caifás, injustamente julgado e condenado. Foi surrado, bateram nele, arrancaram suas vestes,
colocaram uma pesada cruz sobre seus ombros e o fizeram carregar até o Gólgota. Às 9 da manhã, é isso que a Bíblia ensina, às 9 da manhã, no exato momento em que o cordeiro, o sacrifício contínuo ou diário, estava morrendo lá no santuário, Cristo estava sendo crucificado no Calvário. Ele veio cumprir toda a tipologia das cerimônias, das festas e dos rituais do santuário. E no momento do sacrifício matinal, 9 da manhã, Jesus foi crucificado. Ao meio-dia, 3 horas depois, houve densas trevas sobre a terra. As trevas cobriram tudo até às 3, às 15 horas. E quando foi às 15 horas, Jesus bradou: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele foi crucificado na hora do sacrifício matutino e ele morreu na hora do sacrifício vespertino, exatamente às 3 da tarde, na hora em que morria o cordeiro na tarde. Cristo tinha um dia marcado para morrer. Era uma sexta-feira, 15º dia do ano 31. Isso estava marcado lá em Daniel capítulo 9. E ele deveria morrer cumprindo a tipologia do santuário. Crucificado às 9, morto às 15. Passou 6 horas numa cruz. E nestas 6 horas, demonstrou amor, empatia, preocupação com sua mãe, com o discípulo amado, com o ladrão que do seu lado estava, mesmo na hora de maior sofrimento e dor. Jesus nunca perdeu o cuidado, o amor, o zelo que ele tem para com cada filho, para com cada filha. O que existe de santo na Sexta-feira Santa? Não são troca de ovos de chocolate. É a morte de um santo. De um santo que deixou os céus e veio a esse mundo dar a vida por mim e por você. Antes que terminasse aquela sexta-feira, antes que os últimos raios de sol poente descessem no horizonte, Jesus já estava na sepultura de José, com os braços cruzados sobre o peito. Ele havia completado sua obra de salvação. E no sábado, no 7º dia, ele estava descansando. Assim como Cristo criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele concluiu sua obra de salvação numa sexta, ao morrer sobre a cruz. E no sábado, ele descansou. Isso ensina para você e para mim alguma coisa? Ensina? Há uma santidade no 7º dia. E é por isso que nós, adventistas, nos reservamos do trabalho nesse dia, dos estudos, das coisas seculares, para que a nossa mente se concentre em Deus e em suas obras. O que há de santo na Sexta-feira Santa? A morte de um santo. O apóstolo Paulo, posteriormente, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como de fato sois, fermento, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quem é Cristo? É o nosso Cordeiro Pascal. Mas eu queria, amigos, concluir essa breve reflexão com um último pensamento. Pastor Arilton, o Cordeiro Pascal não morria no 14º dia? Então Cristo não deveria ter morrido na quinta-feira, dia 14,
e não na sexta, dia 15? Talvez você já se fez essa pergunta. Acontece que quando Cristo veio, Ele veio para cumprir toda a tipologia do santuário. Não apenas a morte do Cordeiro Pascal, mas a morte de todos os animais que eram sacrificados. Todos apontavam para Ele. E quando nós lemos Paulo falando de Cristo como o Cordeiro Pascal, Paulo não associa o sacrifício de Cristo, a morte dele como Cordeiro, na sexta-feira. Ele associa com a cerimônia da ceia. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 5, verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, massa sem fermento. Ele está associando as celebrações da ceia do Senhor. Ele está nos remontando àquela quinta-feira à noite. Então Cristo, Ele é crucificado no mesmo dia em que a Páscoa era comida. E ela era comida no dia 15. Assim, cumprindo todo o simbolismo do Antigo Testamento, nós podemos afirmar que na ceia, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando ele foi preso por Judas, e essa prisão aconteceu à meia-noite, na mesma hora em que morreram os primogênitos do Egito, ele ali é o nosso primogênito, aquele que morre em nosso lugar. E quem é Cristo na cruz? Ele não é Cordeiro Pascal, porque Moisés havia dito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo, em Gálatas, ecoou estas palavras. Gálatas 3, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz, Cristo não é Cordeiro Pascal. Ele é o maldito de Deus. E por que Jesus é o maldito? Porque ele morre no seu lugar e no meu lugar. Ele se torna o odiado de Deus, porque ele assume sobre os seus ombros os pecados que nós cometemos. Por isso ele tem que morrer. Mas ele não morre por causa dos seus erros, dos seus pecados. Ele morre por causa dos nossos. Isaías havia profetizado isso. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o retratávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim, pelos seus ferimentos nós fomos sarados. E Cristo foi ferido nas mãos para perdoar os nossos atos pecaminosos. Foi ferido nos pés para perdoar os pecados dos nossos pés, que nos levam a lugares indevidos às vezes. Foi ferido na fronte para perdoar os pecados dos nossos maus pensamentos. E foi ferido no lado para perdoar os pecados que fluem do coração. Tudo ele suportou por amor de nós. O que existe de santo na Sexta-feira Santa? A morte de um santo que não merecia ter morrido, mas escolheu morrer para que você tivesse vida. Vida. O que você vai fazer hoje? Você vai entregar sua vida a esse maravilhoso Salvador e vai dedicar cada momento da sua existência a Ele? Ou você prefere caminhar longe dele? É uma escolha que todos nós teremos que fazer. Mas eu já fiz a minha. Eu quero caminhar nas pegadas dele todos os dias, até que ele volte para nos buscar.
Vamos orar? Pai de amor, obrigado por seu grande sacrifício feito na cruz em favor de todos nós. Obrigado porque mesmo sem merecer, o Senhor assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Queremos abrir-te agora o nosso coração e te aceitar mais uma vez como nosso Salvador pessoal, e que o Senhor nos prepare a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.